Bem-vindos novamente ao Conexão Conservadora, um programa onde o convidado não é entrevistado, mas é parte integrante da nossa bancada. Hoje, a nossa convidada especial é a vereadora de Londrina, Jessicão, que também é presidente do Direita Paraná Oficial. Jéssica, bem-vinda novamente, é sempre um prazer ter você aqui. Temos também Catita, de Curitiba, Rubão, de São Paulo, e eu, Eduardo Leitão, aqui de Budapeste. Então, Rubão, com você. Beleza, bom, agradecer novamente, Jéssica, pela presença, é um prazer. A última vez que ela esteve aqui, eu não pude estar na bancada, hoje estou feliz por poder conversar com você. Bom, temos aqui algumas pautas interessantes que a gente reservou para conversar com a Jéssica, e o primeiro tema eu vou rodar logo na sequência da nossa vinhetinha. Catita, terceira via, podemos confiar? Rubens, meu amigo. Jéssica, que prazer te ver novamente. Edu, boa noite novamente. Terceira via, podemos confiar, é o que eu tenho dito, inclusive foi objeto do meu último vídeo no meu canal. É assim, pessoal, eu tenho dito que não temos direita, nós temos Bolsonaro. Não temos terceira via, nós temos esquerda. Quer gostem, quer não gostem de Bolsonaro, ele é sim a nossa última barreira antes que o socialismo nos destrua. Acreditar em candidatos da terceira via é entregar o Brasil ao que nós temos de pior na questão da política. Realmente não dá para confiar mais naquele famoso mais dos mesmos. Até porque, como já mencionei, o ex-presidente e agora ex-condenado tem seus conchavos com toda essa galera da terceira via. E é inacreditável pensar que um ladrão irá concorrer com o juiz que lhe colocou na cadeia. Mas esse juiz também traiu a nação. Definitivamente, Rubens, não dá para confiar na terceira via. Concordo. Quero ver agora a nossa convidada. Jéssica, terceira via, tem como? Tem. Não dá nem para levar a sério uma terceira via, né? Escuta, boa noite, Catita. Obrigado, viu? É sempre um prazer participar da live aqui com vocês. Rubão, que não esteve na última, Edu de longe, lá de Budapeste. Olha só, a terceira via é a parte mais triste quando a gente fala no Brasil. Porque a gente sabe que a terceira via, metade ela tá sendo iludida das pessoas que pretendem votar em terceira via, e a outra metade é mal intencionada mesmo. Eu não lembro se eu cheguei a comentar, mas eu acho que sim, na última live que a gente teve aqui, sobre a conversa de corredor que eu escutei em Brasília, onde o integrante do MBL, o japonês, estava sendo muito claro, comentando que acabava de fechar ali e ganhar um ministério, caso Lula fosse eleito, ganhar um ministério para eles, que seria o Ministério das Comunicações, que é o que a galera bunda lelê adora, né? E isso foi, eu não sei se é Deus, se é o acaso, mas eu escutei e pude ter uma única certeza. A partir daí é o momento que eu comecei a brigar, e tenho brigado assim de uma forma bem grosseira até com quem vem com esse papo de terceira via. Terceira via, a única coisa que quer é entregar o Brasil de volta para a mão do maior bandido do mundo. Nós estamos falando do maior bandido do mundo, e por que esse exagero? Teve um rapaz que falou, ai, que exagerada. Porque esse é um cara que financiou muitos países fora do Brasil, países que estão aí hoje com regime ditador, que mandou muito dinheiro para fora, que financiou muita bandidagem, muito sofrimento, além do sofrimento do Brasil ou fora do Brasil. Então é sim o maior bandido do mundo. Então assim, é estúpido
Eu até tento explicar quando eu vejo que a pessoa é meio iludida. Ah, mas sabe o que é? Eu tô pensando que talvez no primeiro turno eu vou ali com a terceira via. Vai, mas vai mesmo. Só que tenha uma única certeza, você será responsável por devolver o Brasil pro Lula. Para devolver o Brasil para essa quadrilha, que são quadrilheiros, a gente sabe disso. Sim. Então, assim, a terceira via é um lixo. Aqueles que estão levantando, eu tenho avisado, gente. E vou aproveitar a live de vocês, que eu sei que ela roda e vai longe. Eu tenho avisado. Aqui em Londrina, essa galera da terceira via não vai ter vez. A gente já colocou o outdoor para baixo, já conseguimos aí boicotar dois adesivaços dessa terceira via, e vai ser assim daqui para frente. Então, a paciência tem que ser curta com quem tá negociando o nosso Brasil, com quem tá mexendo com algo tão sério, né? Que é entregar o Brasil na mão do maior bandido do mundo. Concordo plenamente. Edu? Pô, eu vou tomar uma outra direção aqui. A pergunta, então, é: terceira via, podemos confiar, correto? Exato. Eu digo que sim, totalmente. Porque Bolsonaro é a terceira via. O resto é teatro das tesouras. Nós já chegamos na terceira via. Nós já superamos o PT, nós já superamos o PSDB, nós chegamos finalmente em um governo conservador. O que é mais terceira via do que isso no Brasil? Então, sim, podemos confiar. Confiamos na nossa terceira via já eleita, já confirmada, já eficiente. Continuemos confiando nela, porque é essa terceira via que vai nos manter afastados do comunismo. Porque, como eu falei numa live anterior, nós temos duas opções nessa eleição: a pátria grande ou o Brasil grande. A pátria grande dos comunistas, da terceira via, chamada assim pela grande mídia, que não, de terceira via não tem nada de novidade, não tem absolutamente nada. E nós temos Bolsonaro, que sim traz a novidade, o conservadorismo pela primeira vez, que vem de fato como uma terceira via que pode ser confiada. Então esse é o meu posicionamento nessa questão. Edu, assim, eu penso que a gente fala de terceira via, o Lula não é, ele já é a via de oposição do governo. Ele já é o que ele é, como a Jéssica bem disse, é um ladrão, um bandido, um cidadão. Eu acho que a terceira via se enquadra em quem? No traidor. Que se enquadraria no traidor, mas o traidor nada mais é do que um tucano. Então aonde que tem terceira via nisso? Ou seja, é tudo a velhacaria que nós já conhecíamos, e Bolsonaro sim é o que tem de novo, é o que tem para salvar o Brasil. A terceira via, de fato, fora da velhacaria que assolou o nosso país por tantas décadas. Sim, esse é o ponto principal. Sim, só que aí o que acontece? Muita gente que, não sei por qual motivo, não busca informação, não busca saber, acha que só porque o camarada fez um trabalho decente de prender um bandido, e não foi nem decente assim, né? Acha que é uma opção. Não, de forma alguma, e fazendo uma colocação nesse ponto também, Rubão, já que você trouxe a baila, não se vota em traidor, não importa. Primeiro de tudo, na minha opinião, o trabalho dele não foi tão bem feito assim, porque o ex-presidiário está aí descondenado e presidenciável. Então não foi um trabalho tão bem feito assim, temos que concordar. Quando você começa a ver os defeitos, como eles estão sendo desfeitos, né? Como está caindo fácil todas as condenações, eu falei, a gente chega a ser um pouco a teoria da conspiração. Mas chega um momento que você começa para pensar, porra, será que o cara fez nas coxas, fez mal feito, que era para facilmente ser derrubado? Não parece? Aí é mais preocupante ainda, porque daí a gente foi feito de trouxa, mas é quadrado de trouxa. Exatamente. Por isso que eu digo, a terceira via são essas. O que a gente já conhecia, essa coisa velhaca, essa coisa que assola o país, que trocava, intercalava o poder entre si. Isso é a terceira via que nós temos hoje? Pessoal, acordem, pelo amor de Deus. A terceira via já chegou. E assim, né, Edu, voltando a falar aí no servicinho muito do mal feito do nosso ex-juiz, ele foi ruim em tudo se nós pararmos para analisar. Ele não foi bom como juiz, ele não foi bom como ministro da Justiça. Pior ainda. Muito menos, uma tragédia. Ele permitiu que senhores de idade fossem presos, que mulheres de biquíni fossem presas, sem sequer discutir a decisão dos iluministros. Ou seja, ele foi bom em quê, meu Deus do céu? Como eu disse,
A única coisa boa que ele fez através, né, do japonês da Federal foi que a gente viu o grande ladrão sendo preso. Mas, como tudo vira em pizza no Brasil, foi bom enquanto durou. E falando deste cidadão, nem ética tem. E para ser presidente da República, eu creio que nós queremos uma pessoa que tenha ética. Hoje, ele entrou em atrito com o Nove Dedos, chamando o Nove Dedos de quadrilheiro, ladrão, bandido, tudo que é verdade, não vamos negar aqui. Agora, ele, como tendo sido o juiz que o condenou, deveria se abster de tais comentários, por questão de ética. Nós queremos uma pessoa dessa para presidir o nosso país, uma pessoa que não tem ética, não tem caráter e não tem competência, acima de tudo. Sim, porque ele, como juiz, ele se autodescredencia, falando isso para peraí, mas ele tá solto, cara. Mas quem condenou ele? O cara que tá xingando ele? Imparcial. Aí mora um problema, porque quanto mais ele faz isso, mais ele fortalece toda aquela galera que fala que foi golpe, que foi armado. Quanto mais ele tem esse comportamento dele escroto e totalmente sem ética, como você disse, Edu, mais ele fortalece uma galera que acha que foi errado, que o que fizeram com o Lula foi errado. Eu tive recentemente um debate com uma senhora na Câmara nesse sentido, que ela falou, Jéssica, agora tá tudo provado, foi armadilha, foi armado, o Lula não fez tudo isso, ele pode ter sido seus defeitos, mas ele não foi o criminoso, quem foi o criminoso foi o Sérgio Moro. E a mulher não estava nem discutindo comigo sobre o Bolsonaro, na verdade ela estava dizendo que o Lula é inocente, que o Bolsonaro está indo bem, mas que o Lula foi melhor. Tá, mas daí assim, Jéssica, não querendo te interromper, mas daí eu perguntaria, apesar de Moro não ter sido bom, mas ele não teria toda aquela quantidade de dinheiro que foi devolvido aos cofres públicos, da onde ele tiraria da conta dele para incriminar Lula? Não, que Lula é bandido, isso é fato. Inquestionável. Inconteste. Né? O que houve foi sim um jogo aí jurídico, né, do nosso grande sindicato supremo para libertar e colocar o ex-presidente na situação de ex-condenado. Isso ninguém vai negar. Que, como disse o nosso caríssimo Serrão no último Conexão, não se contava que no caminho tinha um Bolsonaro, porque a intenção era outra, né? Era trazer o tucanato de volta ao poder. Exatamente. Que eles não entenderam quais eram os planos divinos, que a gente ia ter sim um cara que ia dar o sangue por nós aí, pelo Brasil. E esse foi um tiro no pé, né, do plano dos tucanos, inclusive dos adolescentes aí da torcida organizada dos bunda lelê, que era quem ia pegar ali uma raspa, né? Já estava com tudo previsto. Exato, mas agora, e ainda tem esperança. A gente começa a ver, essa semana soltaram aí que o MBL vai ter um candidato a governador agora. Juntamente com o ex-juiz, o ex-ministro, aquele que nada fez de bom. Candidato aquele que não conseguiu sequer ser prefeito, esse? Esse mesmo. O Birrento chorei. Aquele que o nosso amigo Gil Diniz fez um favor pra gente lá. Desmascarou, exatamente. Exatamente. O Gil espetacular. Gente, alguma coisa mais a acrescentar sobre esse tema? Posso pular pra próxima? Não, eu acho que a gente pode rodar a pauta. Meninas? Pode, sigamos. Sim, chefe. Ficar falando dessas porcarias aí. Deixa pra lá. Não, mas o tema que vem agora também. Eu já lidei com tanta porcaria hoje, com tanta merda na Câmara hoje, que olha. Mas olha o tema agora, Jéssica. Eu vi um vídeo teu no Instagram, acho que foi ontem, que você tá falando, voltei agora porque tava me boicotando, tava dando um tempo, tava segurando porque tá embaçado, tal. Eu falei, nossa, vai calhar certinho nisso aqui, De fato, estamos ficando amordaçados. E o interessante é que uma coisa que eu observo, só existe extrema direita, não tem extrema esquerda no Brasil. Pelo menos não é dito. E eu quero começar justamente com você, Jéssica, por favor.
Olha só, Rubens, eu postei esse vídeo que eu tentei dar uma segurada porque derrubaram 2 Facebook, deixaram minha página bloqueada. Agora, quando você entra na minha página, pergunta lá, você tem certeza que você quer seguir essa pessoa? E porque eu tenho recebido constantes blocos em todas as redes sociais, em todas. Aquela porcaria daquele TikTok que, infelizmente, eu criei porque eu percebi que era um lugar que tá viralizando vídeos também, aquilo lá você não dura uma semana, você faz um assunto sobre política, pum, paulada. Você faz outro, viraliza, pum, derrubam você de novo. E entre outras, todas as outras redes sociais aí. A coisa está ficando feia. Só que o que eu estou fazendo? Inclusive, a gente teve uma reunião agora recente, o pessoal da equipe e também do nosso Movimento de Direito Paraná, porque a gente vai ter que voltar às origens. Esquecer um pouco tanto assim, de focar tanto na rede social. Óbvio, ela não pode morrer de maneira alguma, mas a gente precisa cada um ter um telefone do outro ali. Todo mundo se segue no Instagram, mas tá bom, então a gente tem que ter o telefone de todo mundo aí, porque se for necessário a gente ir para a terceira, quarta, quinta rede social. Eu já investi em fazer página no Getter, no Parler, no Telegram, fazer grupos no Telegram, mas hoje até saiu aí uma notícia que talvez vão derrubar o Telegram, porque o Telegram não tá se rendendo e nem se prostrando à porcaria, né, do STF. Então o que a gente tem que fazer, eu acho, na minha opinião, é óbvio, a gente tem que estar em todas as redes sociais, não pode falhar em nenhuma. Essa história de que eu abandonei o Facebook, o Insta não dá para abandonar, porque se a gente abandona, os caras tomam o espaço de vez e ficam para eles. Exato. Mas a gente tem que andar 10 passos na frente. Hoje eu estava dando uma olhada nas minhas planilhas aqui, eu tô com tanto número do Paraná, que eu vou precisar de uns 15 voluntários só para ficar ligando. É 22, é 22, é 22. Porque o que eu tô fazendo? Tô focando nisso, em pegar o telefone das pessoas. Porque se eu pego só a rede social dela, se na campanha, e aí eu posso dizer com experiência própria, tá? Antes da campanha, as minhas redes sociais eram muito boas, o alcance era muito bom. Na campanha, uma coisa que eu postava que antes dava 5.000 curtidas, na minha campanha dava 10 curtidas. Nossa. E enquanto eu via pessoas de outros grupos políticos bombando na rede social e patrocinando, mesmo patrocinando que na campanha é permitido, mesmo assim não alcançava as pessoas. Então, eu tenho dito para as pessoas, pega pelo menos o telefone para você conseguir dar um sinal de fumaça, mandar um SMS para a pessoa. Nem se for para a gente mandar SMS para as pessoas, porque isso ainda não conseguiram bloquear. Mas é capaz de fuçarem também. Mas a gente precisa voltar às origens de campanha. Porque o que ficou muito claro para mim, e daí todos vocês podem dizer se eu estou errado ou não. 2018, a vitória do Bolsonaro se deve a quem ele é, óbvio, mas à internet. A internet. Totalmente. Não tinha cabo eleitoral pago por ele. Ele não pagou cabo eleitoral. Não tinha prefeito, governador, pessoas fazendo campanha para ele pagas. Foi a internet, foi a gente pressionando. A gente pressionou candidatos, a gente fortaleceu ele na internet. E aí a chave virou. A internet virou alvo depois de 2018 só pela vitória do Bolsonaro. Então a gente tem que voltar às origens de campanha. O que é campanha? Lá antigamente é bandeiraço, é ir pra rua fazer bandeira, é falar no tete-a-tete. Nós vamos ter que fazer isso, porque a galera da esquerda vai investir em cima disso, que é o que eles sabem fazer, e muito bem. Exato. Catita? Bem, eu gostaria de lembrar, né, com essa questão da mordaça na turma da direita, que isso não é de agora. O Bolsonaro, enquanto ele era ainda deputado federal, não sei se vocês todos vão lembrar, mas numa sessão lá da Câmara, tiveram alguns deputados progressistas que viraram as costas, cantaram e tumultuaram a sessão, cansando, né,
a fala do Bolsonaro, porque ele mesmo com o microfone, no meio daquele barulho todo, ele não conseguia falar. Então, e ele que sempre foi um defensor da liberdade da expressão, ainda deputado, eles já queriam calar. Ainda ele sendo um dos maiores atacados, um dos maiores alvos da internet, da imprensa, ele ainda não quer regular a internet. Ao contrário do nosso maior ladrão, que já disse que se eleito for, irá regular a internet. E para minha surpresa, né, em épocas tão digitais, eu fico me perguntando como que essa juventude progressista, socialista de iPhone irá se resolver se o grande honesto do nosso país regular a internet. Conseguem perceber? Ações como esta, feitas lá na Câmara, assim, ferem a democracia. Mas isso só vale quando é para o lado da direita. Porque esses mesmos que foram lá cantar, gritar na Câmara, são aqueles que defendem grupos terroristas, os black blocs, e que acusam o atual governo de ditador. Só que esses que o acusam são esses mesmos que se escondem atrás de slogans humanitários, mas que nunca denunciaram, por exemplo, aí eu volto no seu vídeo do seu canal, Rubens, nunca denunciaram aqueles autores do vídeo dos jovens jogando bola com a cabeça do presidente. Então nós devemos sim reagir à mordaça, que hoje é para a direita. Isso é claro que é para a direita. Fazendo como? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Fazendo o que nós fazemos nos nossos canais independentes. E como você muito bem falou, Rubens, se nos derrubarem, nós fazemos outro canal. Porque nós não estamos nem aí se nós temos milhões de seguidores. Se tivermos, ótimo, melhor. Se não tivermos, o nosso trabalho é levar a verdade. É isso. Exato. Edu? Eu concordo com absolutamente tudo que a Jéssica e a Catita colocaram. E eu queria dizer que, corroborando com o que a Jéssica falou, nós temos que continuar com a nossa presença nas mídias tradicionais, como Twitter, Facebook, não é abandonar o campo, porque é exatamente isso que eles querem. Então eles vão ter que nos engolir. Que alcancem medidas legais, façam o que tiver que fazer para tentar nos calar, mas nós não vamos nos calar voluntariamente, isso não pode acontecer. E dar força para novas mídias conservadoras como o Getter, por exemplo, que tanto barulho causou, tendo até o CEO sendo detido da forma mais kafkaniana possível no aeroporto na sua saída do Brasil, sem acusação, sem absolutamente nada, e detido daquela forma como se um criminoso fosse, enquanto um criminoso de verdade concorrerá às eleições. Esse é o Brasil que todos nós conhecemos. Mas, de fato, há 2 pesos e 2 medidas. Se fosse alguém jogando futebol com uma réplica da cabeça de qualquer esquerdista, eu não colocaria nem da Marielle, não, mas de qualquer um, fosse do Nove Dedos, da Amante, ou de qualquer um que fosse, seria um escândalo, seria crime de ódio, seria uma coisa que pararia o país. A emissora global, então, faria um carnaval em cima disso por meses a fio. Mas a cabeça do presidente pode, porque o presidente é do mal. O presidente é uma pessoa que não tem coração, então pode. Mas os esquerdistas não sabem a diferença entre o bem e o mal. São quase anjos de tanta pureza. Então é justamente isso que a gente tem que lutar contra. Colocar a nossa voz, estarmos presentes onde quer que seja. E se nos calarem, nós gritaremos ainda mais alto. É assim que a gente tem que fazer. Como colocou a Catita muito bem, se tirarem as nossas vozes na mídia, a gente vai para a rua gritar. A gente, não importa se a gente vai alcançar 1 milhão, ou 1000, ou uma pessoa, o que importa é que a gente vai continuar passando conhecimento e transmitindo a verdade acima de tudo. Concordo com você, Edu. E o que a Jéssica disse é a base, é ali. Fazer uma formiguinha, né? Eu coloquei vídeos no meu canal que eles caem. Meu canal é minúsculo. Não tem ninguém. E ainda assim, derrubam os meus vídeos. Eu falei, cara... E uma pessoa da proporção da vereadora Jéssicão,
também acontece isso, mas não acontece com a galerinha lá, como eu falei no meu vídeo, né? Que fizeram um documentário falando que a facada foi de mentirinha, que aquilo... Meu, cadê a fake news aí? Aí não se enquadra, né? Aí não cabe. Porque está falando... E aquele, né, maravilhoso documentário que colocaram na Netflix, o Democracia em Declínio, que coloca o golpe da presidenta, palavra que nem existe, isso não é fake news, isso é documentário. O documentário, se a gente coloca como comparativo à verdade. Exato. Que verdade tem naquela coisa? Nenhuma, exato, mas aquilo pode. Tem um menino que tem 13 anos, acho que é, o Carlos Pílogo. Esse menino já perdeu o Facebook, o Instagram dele 3 vezes. É uma criança. Eu fiz uma live com ele. 2 dias depois ele perdeu também o Instagram. É um menino que é contra a linguagem neutra. É um menino, gente, uma criança que dá de tapa na cara dos esquerdistas, tá? Que eu perguntei pra ele quando foi que ele começou a se envolver com política. Ele contou pra mim que foi quando ele começou a investir na bolsa. Comecei a me sentir um pouquinho mal. É um menino muito inteligente, que ele é de 13 anos, que a internet está perseguindo. E aí eu falo assim, que mal tem uma criança se expressar. Dizer que, olha, eu comecei a perceber que, na verdade, a esquerda não faz bem para a economia do país, não faz bem para nós, crianças. É o cúmulo. A gente chegou ao absurdo das pessoas, de qualquer um, vocês, eu, uma criança, ser banida de uma rede social pelo simples fato de não compactuar com essa porcaria dessa agenda globalista, com essa porcaria que é todo esse papo furado da esquerda. A gente tem que, eu falo, na verdade, assim, a esquerda ela é tão escrota que ela rouba tudo da gente, né? Hoje em dia a gente não pode mais usar uma roupa vermelha, porque você já é petista. Antigamente, eu adorava usar camiseta vermelha. Hoje eu não tenho coragem de sair com uma camiseta vermelha na rua. E assim é com a palavra resistência. Roubaram também a palavra resistência, porque, na verdade, quem é resistente aqui somos nós. Que a gente é derrubado, a gente cria. A gente é derrubado, a gente cria, a gente continua tentando levar. E é por isso que eu falo que a gente tem que fortalecer canais como o de vocês. Briguei, semana retrasada, briguei com um grupo de pessoas que eu falei, gente, para de só lamber canal gigante. Para só de focar em gente gigante. Vamos ver os canais independentes. Eu adoro a Jovem Pan e gosto da linha que ela tem seguido hoje. Mas eu não perco por nada um programa igual de vocês. Porque eu sei que vocês estão aqui dedicando um tempo de lazer de vocês para levar a verdade para outras pessoas. De uma forma que não é... a gente não é os mega intelectuais. Não somos. E tudo bem, a gente não fez jornalismo. Não sei se algum de vocês fizeram. Mas eu não fiz. Mas a gente tenta, pelo menos, levar a informação correta. Jéssica, então, e assim... Até dentro dos meus grupos, que a gente tem que deixar um pouco de lamber só quem já tá gigante e ajudar quem tá todo dia se dedicando e gastando um tempo para levar a verdade para as pessoas. Eu admiro demais o trabalho que vocês fazem. Eu queria pegar um gancho na fala... Desculpa, Catita, vai lá. Jéssica, assim, só para complementar, né, que nós somos os resistentes, porque nós resistimos a tantos anos de governos de esquerda, né, trabalhando duro, resistindo, né, e agora os esquerdinhas começaram de mimimi, porque eles têm que trabalhar. Você viu o Detonauta lá falando que infelizmente, nós vivemos num país que temos que trabalhar. Agora me diga, qual país que você não precisa trabalhar para sobreviver? Aqueles que você não pode trabalhar, como Cuba, Venezuela, que não tem trabalho, né? Deve ser esse tipo de país. Mas o meu gancho que eu ia pegar na fala da Jessicão é o seguinte, um dos grandes obstáculos que nós temos também é a direita versus direita. Que tem a direita de fato, a direita que defende o conservadorismo e o bem do país, e aquela direita feita por esquerdistas infiltrados, que nada mais são do que isso, alpinistas sociais que almejam chegar a um cargo público para se estabelecer. E isso nós vemos aos montes. E esse pessoal causa discórdia entre a chamada direita e acaba criando um problema de definição no termo, inclusive.
o que é ser direita no Brasil hoje, o que é ser conservador, e eles criam o termo que falamos a respeito anteriormente, bolsonarismo, como se o presidente fosse um partido por si só. E depois do presidente, então, vamos fazer o quê? Continuar na mesma linha bolsonarista, como um chavismo, um sandinismo e por aí vai? Então a gente tem que fazer essa diferenciação e acabar com as guerras. Nós temos um inimigo comum, que são os comunas. E temos que também identificar esses agentes infiltrados. Isso é muito importante. Até por se for fazer alguma coisa, eu voto no catiteísmo. Concordo. Olha, esse é um tema muito bacana. Inclusive, ó, vamos dar um exemplo aqui, ao vivo. Hoje a gente divulgou essa live amplamente no Instagram, no Twitter, em rádio web. A Jéssica também fez isso. A gente viu no Instagram dela, no Twitter dela. E olha quantas pessoas tem. Pouquíssimas. Sabe o que é? O alcance. Não vai. Agora, se fosse uma live do nosso amigo Detonauta, né? Do nosso amigo, sei lá, Mamãe Chorei. Tava recomendado lá em cima. Mas sabe que os algoritmos da internet, a gente estava estudando isso, o pessoal que me ajuda com o Instagram, eu até parei de ficar fazendo aqueles banners todos trabalhados, a gente deu um tempo, porque hoje o algoritmo, ele cai numa palavra que tá no banner, numa cor que você coloca, esse lance daqui a gente gosta de usar a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil tá no algoritmo de bloqueio assim inato. Você postou qualquer coisa com a bandeira do Brasil, pô, é pancada em cima. Absurdo isso, né? Te derrubam mesmo. O que eu vejo que é o que eu vejo que os caras se prepararam e programaram mesmo para derrubar. Por exemplo, se você coloca no banner, não numa legenda de postagem, se você coloca a palavra vacina, Covid, pronto. Pode estar escrito banner, assim, e assim, muito apagadinho lá no fundo. O algoritmo consegue pegar e acabou o alcance daquela postagem que você fez. E é uma coisa de louco, porque a gente que não entende muito de tecnologia, eu não entendo bulhufas do que é algoritmo, do que é essa matemática por dentro do computador, por dentro das redes, mas a gente está com um alvo mesmo nas costas e um alvo forte. O fato de você ser isso aqui, patriota. Só um carinha que tá sempre postando e curtindo. Você postou qualquer coisa com o Brasil, acabou. A gente tá tão errado e virou criminoso e perseguido e cancelado pelas próprias redes sociais, só pelo simples fato de ter amor à pátria. Exato. E hoje a gente sofre tudo isso. E pode piorar, porque o nosso outro slide aqui vai tratar de um assunto um pouco mais, vamos dizer assim, complexo. Olha aí. Porque agora tá tendo a moda aí, você vai ter que ser inoculado, vamos usar essa palavra, né? Para você votar, senão você não pode votar. Eu quero começar por você, Edu, que tá ansioso para falar sobre isso. Dá para ver nos seus olhos. Não, nem tanto. Mas eu acho que isso é apenas mais uma ferramenta que está sendo utilizada. Nós sabemos de onde vem isso, não é? Porque, segundo eles, se você parte da premissa de que vai tentar reeleger o presidente, você é contra a picada. O que nem sempre é o caso, o que é uma inverdade muito grande. Todos nós temos dúvidas, temos questões, mas não posso dizer que todo mundo se opõe à inoculação, por assim dizer. Então, isso já é uma premissa falsa, de início. Mas eles querem, todo obstáculo que eles puderem colocar para impedir que votos para o presidente sejam computados, eles farão. Ainda que eu tenha completa desconfiança no sistema eleitoral, Barroso que me prenda, mas é verdade, não confio nisso nem um pouco. Contudo, voltando para o tema, eu acho que sim, é apenas mais um obstáculo que eles querem colocar, porque eles partem da premissa de que todo mundo que apoia o presidente é contra a picada e, assim sendo, não irá ter o maldito passaporte sanitário. Jéssica? E agora? Eu tô na resistência aqui em Londrina, que dos 19 vereadores, mesmo a gente tendo três palhação que conseguiram pegar voto da direita lá,
Eu sou a única que não quis e não vou me vacinar, e que tem brigado com isso, mesmo com o Ministério Público ameaçando, mesmo com o Executivo, Prefeitura e vereador chamando de louca. Enfim, eu não tomei por uma decisão minha, não me senti confortável, não me sinto confortável de indicar isso para as pessoas, essa vacina. Já não gosto de vacina desde quando eu nasci, acho que eu tenho trauma de injeção e vacina, então já era uma particularidade minha, e agora com essa imposição maluca de vacine-se, se fosse tão boa assim, não tava sendo necessário essa história de obrigatoriedade, essa história de passaporte sanitário, passaporte eleitoral agora. Mas uma coisa me chamou atenção hoje à tarde, que a gente estava estudando até algumas formas de tentar derrubar um decreto do prefeito aqui da cidade de Londrina que obriga os funcionários públicos a tomarem a vacina, que no caso da questão eleitoral, teria-se que derrubar um artigo da Constituição para poder fazer valer essa questão do passaporte eleitoral. E aí eu chego à conclusão de que talvez isso seja só mais aquela armadilha para boi de piranha, né? Que fala-se muito que vai, mas sabe-se que não pode fazer, porque daí a gente está ferindo de verdade. Se bem que para os iluministros, ferir a Constituição não é um problema para eles. É esporte. Mas nesse caso do eleitoral, aí sim nós vamos ver tacar fogo de vez na democracia. Ontem fui questionada em relação a isso. E aí, Jéssica? E para ser candidata de novo? E se precisar se vacinar? Exatamente aí que eu ia chegar. Eu acho que eles não vão nem tanto pesar no povo, mas no candidato. Porque você vai tocar em ideias. Eu não vacino. Eu sou uma pessoa que não vou vacinar. E aí é o momento que eu vou brigar, porque eu vou querer o meu direito de ser reeleita como vereadora ou não. Condicional isso. É o meu direito de sair candidato e pronto, acabou. E aí você tem que ir atrás de... eu tô cansado de falar com o advogado, já que eu falei que eu deveria ter feito essa faculdade, porque eu tenho que consultar todo mundo e ainda continuo falando, gente, não é possível que não exista uma brecha na lei para o brasileiro se livrar de todas essas obrigatoriedades. Gente, nós voltamos... A brecha na lei, ela só funciona para a esquerda. A brecha na lei não funciona para o lado de cá. É só para o lado de lá. E, aliás, não querendo te interromper, Jéssica, mas o que acontece assim, o direito ao voto é cláusula pétrea. Se mexerem com isso, vai dar guerra civil. Eu vou para a rua brigar e já aviso que eu vou brigar, porque eu quero o meu direito de voto e quero o meu direito de não vacinar. Eu quero o meu direito que a Constituição me garante. Não estou pedindo nada além disso. Não eram os esquerdinhas que gritavam nenhum direito a menos? Então. Nenhum direito a menos para eles, né? Porque lembre-se, Catita, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. E esse é exatamente o pensamento da esquerda. Então, desde que os direitos deles não sejam afetados e desde que possa nos afetar de alguma forma, ainda que apenas com uma ideia, porque isso obviamente não se sustenta, mas colocando essa ideia, a intenção, a meu ver, então se eu não estiver inoculado, eu não vou poder votar, assim não vou votar. E quem se beneficia? O candidato da esquerda, porque eles implementaram essa ideologia, essa ideia já na cabeça do povo desde então. Quanto a passar como legislação, acho muito pouco provável. Não tem como, porque teria que mudar a Constituinte, né? Não, e é cláusula pétrea. É impossível mudar uma cláusula pétrea. Ele só consegue alterar isso, sabe como? Fazendo uma nova Constituição. Então, mas nós sabemos como é, né? No Brasil, temos aí um judiciário. A gente está vendo de tudo. Me mandaram aqui uma reportagem que passou no Fantástico final de semana sobre nazismo. E em uma das partes que eles incluíram lá, eles incluíram uma foto que foi tirada aqui em Londrina, uma manifestação nossa contra o passaporte sanitário.
no cartaz havia sim uma suástica, mas havia uma suástica mostrando o passaporte vacinal da época do nazismo. E os caras são tão vagabundos. E aí eu tenho que dizer que o cara que tirou essa foto, ele é tão lixo, e conviver com ele dentro da Câmara hoje me enoja. E eu falo para vocês três, tá? O pessoal acha muito legal ser candidato a qualquer coisa e ganhar por qualquer coisa, mas você tem que ter um estômago e um autocontrole para não descer a porrada num cara desse, que tira a foto de uma senhora de 80 anos segurando um cartaz desse, dizendo que não quer se vacinar, e manda para tudo quanto é imprensa, e ainda me sai numa porcaria de um Fantástico. Olha a cabeça dessa senhora, gente. O que ela estava fazendo na manifestação era lutar por um direito dela de não ser obrigada a se vacinar. E aí a gente vê políticos fazendo isso, porque isso foi uma foto induzida e tirada por um político, e ter que conviver com ele é um tanto quanto difícil de engolir esse sapo. Acho que ainda bem, como eu disse já das outras vezes, ainda bem que existe a Maiara, porque senão eu tinha mostrado como é que se faz uma foto com a cara dele. Mas a gente está vivendo momentos muito difíceis, muito difíceis. Essa foto que saiu em relação ao passaporte sanitário, e aí voltando para o passaporte eleitoral, nós estamos vivendo o retorno do nazismo mesmo. E são os você citando isso é muito interessante, Jéssica, porque aqui na Áustria, aqui do meu lado, a partir de fevereiro vai ser obrigatório tomar a picada. Se você não tomar a picada, você vai ser isolado, você vai ficar à margem da sociedade e perder todos os direitos civis, incluindo o voto. Então, isso já existe no mundo de hoje. Então, a gente fala que no Brasil é impossível. Não creio que seja. Uma canetada resolve qualquer cláusula pétrea. E já existe. Na Áustria já é assim. Outros países europeus estão seguindo a mesma medida. Aqui na Hungria, por exemplo, o passaporte sanitário, que até então era válido indefinidamente, só será válido por 6 meses. A cada 6 meses você tem que tomar novamente 2 doses. A priori eu achei que fosse uma dose a cada 6 meses. Não, são as 2 doses novamente para estar completamente imunizado, né, de acordo com eles. Outros países são 7, 8, indefinidamente. A cada 6 meses, acabou. Seu passaporte sanitário não vale mais. Você não pode ir a um teatro, a um cinema, muito mal a um supermercado, vigiado, não pode viajar, perde todos os seus direitos. Você não é mais um cidadão. E isso para acontecer no Brasil... Eu só espero, com tudo isso, eu só espero que a gente tenha a maioria dentro do exército. Se precisar ir para... Aí é um grande problema, hein? Eu sei. Eu recentemente estive no exército lá em Brasília. A gente pude ter o prazer de entrar na sala do alto escalão, a maior sala assim, dos poderes. E é um orgulho olhar para as paredes, mas quando você vê alguns integrantes do exército ali, a gente debatendo sobre alguns direitos do brasileiro que estão sendo atacados aí, você vê que parte é vermelhinha, é verdinha por fora e vermelhinha por dentro. Melancia. Eu só fico torcendo de verdade que a gente tenha a maioria, porque eu acho, e aí eu tô falando de achismo, mas eu acho que se aqui no Brasil vier com essa história de passaporte eleitoral, é momento da gente, esquece, já que estão indo contra a nossa democracia, nós vamos ter que ir pra guerra. Exato. E aí, é lutar pela nossa liberdade. Não dá pra gente se calar mais. Não dá. E já tem acontecido desde quando o Bolsonaro entrou, todos os nossos direitos estão sendo testados o tempo todo para ver o quanto a gente aguenta. O quanto a gente aguenta o cabresto. E qual será o próximo passo? Uma tatuagem para quem não está inoculado? Uma estrela com uma seringa no braço de cada um? Porque é só o que está faltando. Qual será o primeiro a entrar no trem? Exato. E o que os outros vão dizer? A gente não percebeu que isso acontecia? Quando levaram os seus vizinhos, você não percebeu? Quando você saqueou aquela casa vazia, você não percebeu? Quando todos desapareceram, ninguém percebeu, são todos inocentes. Porque no fim das contas é isso que acontece, são todos inocentes. A ignorância é aquela que nós devemos culpar. Mas a ignorância é quando está tudo aí estampado para que todos vejam? Pois é. E quando o Edu fala o que está acontecendo na região dele está no mundo,
é questão de tempo para chegar aqui em nosso país. E como a vereadora bem disse, vai chegar um momento, gente, que não dá para ficar só, sabe? Gente, nós temos o caso agora que aconteceu na Austrália com um jogador de tênis que foi deportado. Que risco ele colocava? Nenhum. Ele já havia se recuperado da maldita doença chinesa. Em dezembro. Chegou legalmente, não teria contato direto com ninguém. Ele já jogando tênis, pelo amor de Deus, um em cada ponta. Que risco que ele colocava? Não, apenas para mostrar que, sim, nós da esquerda podemos e fazemos o que nos dá na ideia. Você está deportado e não vai jogar e vai perder o seu título. Simples assim. Agora, o que me surpreendeu nesse caso, perdoe tomar o tempo colocando isso aqui, é que são os outros jogadores, as outras delegações que continuaram com o campeonato, apesar deste absurdo, e não se solidarizaram nem um pouco. E o outro levou o título se achando campeão. Mas ele só foi campeão por causa de uma justiça que foi feita. Então fica o recado aqui. Exatamente. E justamente esse que saiu é simplesmente o número 1 do mundo. E será sempre, não é um título de bosta de um país que já foi maravilhoso, onde eu tive o prazer de viver quando era um país de verdade, e agora se tornou aquele antro de esquerdopatas, que vai tirar a glória desse rapaz. Agora, o que levou o título para casa, esse sim deve se sentir envergonhado. Pois é, mas em um mundo hoje onde o socialismo, essa ideologia imbecil, domina, atitudes como essa, Edu, infelizmente, cada dia mais será normal. Infelizmente é isso. Gente, estamos aqui com mais de 1 hora de live. Vamos partir aqui para as considerações finais. Acredito que a Jéssica também tem as coisas dela para fazer. Começando, a cara dela. Ela tá enrolada hoje ainda, coitada. Edu, posso começar por você, cara? Pode começar por mim. Bom, eu quero dizer para todo mundo aqui, obrigado pela audiência. Pessoal que vai assistir posteriormente, né, são aqueles com os quais estou falando agora, já que o alcance no momento não foi tão grande quanto esperado, mas agradeço assim mesmo. Jéssica, muito obrigado pelo teu tempo, eu sei o quanto é difícil você conseguir conciliar tudo e é um prazer ter você aqui sempre. Catita, obrigado minha querida, Rubão, valeu. Pessoal, não esqueçam de se inscrever nos nossos canais, seguir aqui o Instituto e até a próxima. Jéssica, por favor. Gente, obrigado pelo convite, desculpa a correria, o atraso, a cara de bosta. Eu vou falar para vocês, não tá fácil ser brasileiro, né? Vocês sabem disso. Tá embaçado, e aí junta tudo e mais um pouco. Eu até brinquei com o Cimei, eu falei assim, Cimei, vamos ter que marcar essas lives um pouco mais tarde, 1 horinha mais tarde, porque as coisas andam pegando fogo. Assim como a cidade de vocês, o Brasil todo, aqui em Londrina não está diferente. A gente tem um médico que é prefeito, ele é médico formado, e aqui em Londrina as crianças estão sendo atraídas daquela forma que a gente ensina os nossos filhos, olha, não pega doce de estranho, que ali depois disso você vai ser levado para fazer algo de ruim. Aqui em Londrina está assim. A propaganda tem caravana da alegria, buscando as crianças para fazer vacina. Foi a primeira cidade do Paraná a vacinar uma criança. E aí o secretário petista do Paraná, aqui do governo do Ratinho, e aí eu falo para vocês, a Catita sabe porque ela é paranaense, mas a gente tem que espalhar para o maior número de pessoas. A gente tem que procurar um outro governador, e aí eu não sei quem ainda. Existiu aí uma possibilidade do Felipe vir a ser candidato a governador, mas não é ainda uma certeza. Mas a gente precisa salvar. O Paraná está na mão de um secretário de saúde que está entregando as nossas crianças. E eu falei assim, gente, tem uma foto, inclusive vou mandar para vocês depois, do secretário da primeira criança que vacinou, que eu juro para vocês, é a visão dos infernos. O olhar do cara, do secretário de saúde, tanto do Paraná quanto de Londrina, para a primeira criança sendo vacinada, é medonho, é assustador. É por isso que a gente tem que continuar fazendo nosso trabalho de manhã, de tarde, de noite, avisando as pessoas que nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. Não se trata mais só de política, como antigamente as pessoas falavam, eu não gosto de falar de política. Sai com esse papo chato daqui. Gente, nós estamos falando de risco
de risco mesmo, estão atraindo as nossas crianças de uma forma nada sadia, de uma coisa doentia. Eu passei para ver o tal do centro da vacinação infantil com desenhos, com personagens vestidos, tudo para atrair as crianças. É assustador, então eu peço desculpa para vocês pelo atraso, peço desculpa pela cara de cansada, a gente está na correria, mas eu quero fazer outras lives com vocês, estou à disposição. Eu ia até falar para vocês, da próxima vez vamos tentar fazer, a gente pode gravar, depois retirar do Instagram e postar no YouTube, mas porque dá para fazer as 4 telas no Instagram, né? Porque o Instagram tá menos do que o YouTube para a live. Bora. Até tem um outro negócio que eu não sei se vocês já tentaram, se já fizeram também, pelo Twitter, que eu descobri através de um convite aí. Estamos ao vivo, estamos agora no Twitter também ao vivo. Ah, naquele papo que fica o pessoal só escutando e não vendo? Não tá no Space, está a live mesmo rodando no perfil do Twitter. Esse trem aí também, vamos marcar esse trem, que tá igual a rádio, tá indo super bem. A gente tem que investir em todas as portas que tiverem possíveis. Obrigado, Rubens. Obrigado, Edu, Kátia, mais uma vez a nossa live aqui. Gostei demais, tá? E estou à disposição do Instituto. O que precisarem de mim, o que precisarem do nosso gabinete, dos meninos aí, eu sei que o CIMEI está em contato direto com vocês. Eu estou à disposição, tá bom? Fechou. Catita? Bem, antes de encerrar, eu gostaria de parafrasear o doutor e professor Antenor Demeterco. E peço licença para ler a frase dele. A mentalidade ideológica está esfomeando um dos países que outrora foi mais rico, um dos mais ricos do mundo. Só os burocratas sobrevivem no paradeiro generalizado que lá se instalou. Classe média proletarizada e proletários em mendicância. Jovens argentinos em atividade circense nas esquinas das cidades brasileiras. É muito fácil venezuelar países. A pandemia acelera os motores. O resto, a ideologia faz. Assim, agradecendo os nossos seguidores, em especial a nossa convidada, a simpaticíssima Jéssica, ouvintes da rádio, e quebrando mais uma vez os nossos protocolos, queria deixar registrado um abraço especial ao nosso desembargador Alexandre Telles, que sempre nos acompanha, nos prestigia e nos incentiva. E, claro, um beijo especial para a fã número 1 do Edu, a Bruna. Vamos ficando por aqui, mas antes, peçam que sigam os nossos canais independentes, Edu Leitão, Pedro Lima, Papo de Ogro, Rubens Camargo, o Instituto Liberdade Conservadora, o meu canal e, claro, o da Jessicão. Nos veremos amanhã, às 19h30, aqui no canal do Instituto, entrevistando o pastor e produtor musical Wesley Ross. Você não pode perder. Venha conosco. Tchau.